Duplo Expresso. Ao invés de lutar para Lula ser solto nesse absurdo, nesse estupro à Constituição, eles ficam falando de plano B. Foi o que nós fizemos, começamos a bater no plano B. Aí falaram, não, é Lula de A a Z, é Lula até as últimas consequências, não sei o quê, não sei o quê. E agora é assim. Foi Lula que escolheu, Lula sempre quis Haddad. Assim, é de um conformismo. Lula tem condição de escolher nada, minha gente. Lula está preso injustamente 120, aqui a contagem aqui, 122 dias. 122 dias. Bom dia aí, Lula, para você, para manter a nossa tradição. 122 dias preso injustamente. Foi Lula quem escolheu. Lula, como disse Rômulus, antes de se entregar com aquela mentira que disseram que ele não se entregasse, não iria poder ter HC durante uma prisão preventiva que seria decretada e que não havia sido decretada ainda. Lula que se entregou, ele se entregou dizendo isso, que queria voltar, ele iria voltar e acreditou até que depois de uma semana. Duplo Expresso. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Falei, mas nós também pensamos. Nós também queríamos que tivesse sido só uma semana. Mas seja o tempo que for, estamos juntos. Dividir isso com vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer, só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula, porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar. Que se não tivesse um processo para que ele cumprisse a pena, ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso. Ao julgamento, a essa situação, se vocês acham que ele devia se entregar ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós,
preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana. Do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, de decretar prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias. Porque nós temos um recurso ainda que vamos entrar segunda-feira com o embargo dos embargos. Então, gente, ó, tranquilidade. Engraçado, eu estou muito mais tranquilo hoje do que em 1980. Estou muito mais tranquilo. Outra vez o Beto passar aqui hoje, quem sabe, quando o Beto chegar em Petrópolis, já vou estar salvo aqui, porque eu acho que deve acontecer alguma coisa juridicamente. Para que essa alucinação, essa doença, sabe, que é uma mente doentia do Moro. Eu fui prestar depoimento, Beto, é uma mente doentia. É uma obsessão em que a mentira não tem limite. Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe, tô leve, com a consciência tranquila, de que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Portanto, bom encontro para vocês, bom final de semana, e se Deus quiser, quem sabe a semana que vem estaremos juntos. Aí você vai vivendo. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui uma semana só. Porque Moro ia ter que provar o crime dele. Eu lembro. Lula falava sobre isso. Eu quero ver o dia que esse pessoal vai me pedir desculpas. Lula falava sobre isso. Eu quero ver o dia que esse pessoal vai ter que me pedir desculpas pela mentira que inventaram comigo. Era isso que ele falava. Aí agora, sem voz, sem nada, tiram Haddad da cartola e querem empurrar como um cara de esquerda, um cara que trabalhou para os bancos a vida toda, como prefeito meia-boca de São Paulo, e abandonou as bases a primeira vez nas últimas décadas que o PT perdeu na periferia de São Paulo, e se preocupou... Wellington, aí você vai me permitir, eu não sabia disso, assim, eu sabia que ele tinha perdido na periferia, mas eu não sabia que ele tinha perdido, ele não tinha ganhado em nenhuma zona eleitoral. Ontem me mandaram aqui no Twitter, vou mostrar para o pessoal em casa, eu estou pegando aqui, que as únicas 2 zonas eleitorais em que o João Dória não ganhou, quem ganhou, aqui ó, peguei já, vou cortar a imagem para vocês verem em casa, quem ganhou foi a Marta Suplicy, tá aqui ó, botei ontem no Twitter, vocês já estão vendo, ó, menos 2 anos atrás, Dória só perde em 2 zonas eleitorais, uma notícia do G1, e não foi pro Haddad. Percebem, aí eu falo, percebem como essa vitória do Geraldo Alckmin já está contratada e como ainda vão ter a cara de pau de pendurar a derrota no pescoço do presidente Lula, ele que está lá preso, que foi caçado, como o Wellington muito bem lembrou, que perdeu o amor da sua vida. Olha aqui o mapinha lá de São Paulo, o pessoal vê, ó. Toda aqui a área central, né, o centro expandido e tal, quem ganhou foi o Dória, e embaixo, quem ganhou lá na zona sul de São Paulo, que é aquela parte bem popular, até muito pouco atendida pelo poder público, foi na Marta Suplicy. Votaram na Marta Suplicy
apesar dela ser uma traidora, mas votaram nela lembrando da administração que ela fez quando era prefeita do PT e fez os céus. Realmente, ela deu uma atenção naquele momento à periferia. A justiça seja feita, mas seja uma traidora que tenha feito o papel feito. Naquele momento, ela fez, investiu, até por isso ela foi derrotada, ela foi massacrada na imprensa, dizendo que era um luxo, que pobre não podia ter uma escola daquele tipo, que tinha cinema, que abria no fim de semana, piscina e tal. É o mesmo tipo de coisa que a gente no Rio de Janeiro ouviu quando o Brizola fez os CIEPs, Educação em Tempo Integral. Ela fez lá os céus, o pessoal lembra disso, votou nela, mesmo ela já entrando no golpe naquela época. E, aliás, já estava, né? Ela já tinha votado, inclusive, pela destituição da Dilma, que era chefe do executivo, quando o Brasil levou o golpe. Né? O Brasil levou o golpe. E aí tá aqui. Então, essa debilidade, eu vou cortar de volta pra gente, Wellington, é justamente a debilidade política do Haddad, que é o álibi para ele perder para o Alckmin. Todo mundo vai dizer isso, mas era fraco, não sei o quê, mesmo o pessoal revoltado com Lula, não deu. É o álibi, é o candidato perfeito para ser derrotado. O candidato perfeito para ser derrotado. Por isso até muita gente tem aí, o Wellington, pessoas que estavam criticando muito Ciro Gomes, que errou profundamente nessa eleição. Eu não sei se o Ciro Gomes é uma pessoa de esquerda como ele fala, porque o discurso que ele fez, querendo atrair o centrão, achando, assim, o Ciro Gomes, pelo que eu sei de conhecidos comuns, é uma pessoa muito inteligente, mas a ingenuidade dele de acreditar que o golpe ia dar para ele o centrão foi muito grande. Ali ele se queimou com as bases do PT, não tem como ele ser candidato, não é viável que ele seja nessa altura, quando lá atrás ele falou que o Lula não era preso político. Então, assim, mas em tese as pessoas acreditam que ele seja nacionalista, pelo menos, mesmo que não seja de esquerda, mesmo que a biruta dele de política seja regida muito por um certo oportunismo. Mas as pessoas acreditam que ele seja nacionalista. O Wellington já falou, não tem como ser nacionalista e ter na sua equipe Roberto Mangabeira Unger, que é da CIA. É da CIA. Roberto Mangabeira Unger é da CIA. Inclusive, é sabido no Brasil. A gente sabe, o Wellington recebeu essa formação de agências de inteligência fora do Brasil, mas mesmo dentro do Brasil, no meio político, tem muita gente que sabe. E a presidente Dilma Rousseff, ela trocou como ministro de Assuntos Estratégicos do Brasil no presidente Lula em 2010, sabe quem era, Wellington? O patrono do Duplo Expresso, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, um grande nacionalista. Ela, quando assumiu, tirou ele e botou o Roberto Mangabeira Unger. Esse que é da CIA. Eu não sei se naquela época ela sabia ou não. Eu não sei também se hoje ela já sabe disso. Mas o que eu sei, Wellington Calazans, é que nem o Lula não gostou dessa troca não, sabe? Que eu ouvi de uma fonte que não é embaixador, é uma pessoa que estava presente nesse momento, um embaixador com toda a elegância que ele tem, é um gentleman, né, um diplomata, um homem de Estado. No último dia lá do governo, o Lula aprovado de ótimo e bom 87%, mais 9% de irregular, então a aprovação verdadeira 96%, rejeição de só 4% naquele final de 2010, então o cara, se falasse, quase andando sobre a água. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que não é um puxa-saco, chegou lá para o presidente, fez um agradecimento sincero e falou: presidente Lula, queria agradecer ao senhor pela oportunidade de me deixar concluir a minha carreira no serviço público, com essa honra de servir nesse governo que mudou o Brasil, e sendo com essa honra de ser ministro de Assuntos Institucionais, essa pasta que muito me honra, é um coroamento para a minha carreira. Muito obrigado. O presidente, não, tudo bem. Falou, mas eu quero avisá-lo o seguinte, presidente Lula, esse estava com 96% de aprovação. Se o senhor não voltar em 2014, o senhor vai ser preso. Diz que o Lula regalou o olho assim. Imagina, o cara era unanimidade até mundial naquele momento. O embaixador, que não é puxa-saco, falou: se o senhor não voltar em 2014, o senhor vai ser preso. Aí, antes disso, sabe o que o Lula tinha dito para o embaixador, Wellington Calazans? Desse jeito, como eu falei, ele é desbocado na intimidade. Ele falou: porra, embaixador, a Dilma tirou o senhor para botar o Mangabeira Unger? Porra! Foi isso. Aí, isso foi na chegada. Pois é isso. Essas são as verdades inconvenientes. Wellington Calazans. Duplo Expresso.